Bom dia novamente, pessoal. Conforme prometido para vocês, o indicador de tendência que eu mostrei no vídeo anterior. Aqui está o algoritmo dele. Eu fiz uma modificação, além da tendência, eu coloquei também a região de consolidação. Então, o pessoal que gosta de visualizar regiões de consolidação, eu vou dar uma passada por cima para vocês. Para quem não sabe ainda, aprender um pouco, conseguir enxergar essas regiões com base nas médias. Estou tirando a cor dos candles porque eu vou inserir a coloração. Vou inserir o indicador que mudou de tendência para consolidação. Aqui está o indicador. Coloração. Essas regiões de consolidação eu coloquei as médias. Vou colocar no indicador também. Assim não fica laranja. Aquelas mesmas médias que eu estava usando eram 17 e 117. Eu coloquei para 17 e 144. Média de tendência 1, que é a menor, e média de tendência 2, a maior. Média de consolidação, a menor, e média de consolidação, a maior. Como funciona? Aqui, ó. Se fechamento maior que a média exponencial, média tendência 2, que é a 144, média exponencial 144 close, então pintar de verde. Então o que é? Toda vez que o preço estiver acima da média 144, ele vai pintar de verde. Como eu expliquei no vídeo anterior, como o preço sobe bem devagar e despenca, o que acontece? A tendência de alta é uma média bem maior do que a tendência de baixa. Então você vai ver que ele leva um período muito maior. Eu vou colocar candle porque candle é bem melhor de visualizar tanto a tendência quanto as regiões de consolidação. Você vê aqui, você vai poder escolher entre quais médias que você quer marcar como região de consolidação. O que você tem que usar como parâmetro? Normalmente as médias se unem, assim como vocês têm o exemplo da média padronizada, o Ficube, tanto é que estou usando até valores do Bo. Elas se unem, depois elas abrem, formando a tendência, no final elas se fecham. Então você vai pegar uma média maior e uma outra média que o preço obedeça bastante ela. As duas médias, uma período maior e uma período menor, você vai ter como final do movimento que começou aqui embaixo. Então vocês veem o movimento perfeito de tendência. No final o preço começa a perder força. Esse branco aqui não é só por conta das duas médias de consolidação, mas também
por conta das duas médias de tendência. Então, preço aqui, por exemplo, preço abaixo da média de tendência, a média menor, ele vai pintar de branco, apesar de estar acima da média de 72 períodos. Então eu tenho um filtro de tendência que eu posso escolher o valor que eu quiser, e o filtro de consolidação, que seria o final do movimento de tendência com base nas duas médias que eu escolhi. Aqui você pode colocar 117, mas aqui seria bom 17, 20, no máximo 34, por exemplo. Mas aí você vai ter uma região bem menor, em alguns casos. Aí fica a critério de quem for usar. Você vai ter... Vamos ver se isso aqui foi o final de movimento. Não, foi um gap. Ó. Você teve um gap e por um bom tempo, ó, das 10 às 11h30, você teve uma região de consolidação com base nessas duas médias. Então aqui, se fechamento acima da média de 34, de 144, pintar de verde. Se não, se fechamento menor que a média menor, que é a de 34, pintar de vermelho. Então, acima da média maior, pinta de verde, abaixo da média menor, pinta de vermelho. Isso aqui é a tendência. Agora a consolidação é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que colocar os parâmetros dentro dessas duas médias. E para filtrar um pouquinho melhor, eu não usei fechamento. Eu usei a mínima e a máxima. A mínima abaixo da média menor e a máxima acima da média maior. Isso faz com que essa região fique bem mais limpa. Se eu usasse fechamento aqui, alguns candles que ficam para baixo ou para cima, ficaria pintando verde, branco, verde, branco. Aí isso aí não ajuda em nada, né? Então aqui você pode usar o período que quiser, desde que esse valor dessas duas médias não ultrapassem o valor dessas duas de baixo, consolidação. Com média 10 também dá. Aí vocês escolhem lá e o que vocês acharem melhor para utilizar. Aqui eu tenho que fazer, se mínima menor que a média, consolidação 1, que é 72, e máxima maior, quer dizer, nesse caso estou usando o exemplo, a tendência de alta. Deixa eu achar um lugar aqui que está aqui, ó. A linha mais grossa aqui é a média maior e a linha mais fina é a média menor. Então, ó, se mínima menor que média, consolidação 1. Então, se mínima, a mínima do candle menor do que essa linha e a máxima do candle maior que 144, então a parte de cima do candle maior do que essa, então vocês notem que eu usei a mínima para o lado de cima e a máxima para o lado de baixo. Então você agrupa todos os pontos importantes no meio, o mais centralizado possível entre as duas médias, para você ter a região de consolidação. Se eu colocasse aqui, deixa eu colocar transparente para ver se tem algum candle positivo, hein? Ó. Se eu colocasse aqui, ó, se fechamento menor que a média consolidação 1, que é a 72, esse candle aqui não ficaria branco, ficaria verde, porque ele está pegando o sinal da média 10. Se a média 10 estiver passando por aqui, ó, pelo menos esse ficaria verde.
Então, se eu uso a mínima, o que acontece? A média 10 pode estar passando por aqui e a 72 por aqui. A média 10 não vai pintar, porque está abaixo dela, e a média 72 também não vai pintar. O caso dessa aqui, com certeza, é a média 10 que não está. Ok. Exponencial, né? Dez, 144, 72, 144. Média 10. Se fechamento maior que a média 2, que é essa, pinta de verde. Então, essa média mais grossa é quem dá o sinal de compra. E se fechamento menor que a média 10, pintar de vermelho. Então, fechamento menor que a média 10, pintar de vermelho. Por que aqui não está dando? Ah, tá aqui. Esse não está pintando porque a máxima dele, a máxima está maior que a média 72. Então o filtro para esse aqui, se fosse pela média de tendência, esse candle deveria pintar. Mas como eu coloquei também o inverso do que está aqui em cima, então ó, se máxima maior que a média consolidação 1, se máxima maior que a média 72, ela está acima, por isso que não pintou. Por isso que essa região inteira está sem pintar. Eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errada. Vou colocar os valores que estavam anteriormente. Aí. Porque ó, ela pinta a 17 com a 144. Mostra muito bem essas regiões de consolidação. Além de pintar a região, eu usei os mesmos parâmetros da pintura, esses dois parâmetros aqui. Então eu coloquei os parâmetros, então início, pintar de branco e plotar as duas médias, a média 72 e a média 144. Se eu não iniciar esse bloco aqui, ele vai só pintar de branco. E as médias vão plotar inteira. Então, como eu quero deixar as médias plotadas somente nas regiões de consolidação para tentar sinalizar não só com a coloração, mas também com a média, então eu coloco os parâmetros antes, coloco o início aqui e coloco um fim aqui. Eu colocando início, ele vai pintar, ele vai plotar 1, plotar 2. Tudo que eu colocar aqui para baixo, se eu colocasse mais um plot 3, ele plotaria também. Então, se eu quero que faça tudo isso aqui, eu tenho que colocar um início aqui e um fim. Se vocês quiserem manter a média só com a coloração, vocês anulam isso aqui com duas barras.
para não perder o algoritmo, para não ter que apagar, você faz isso aí, as letrinhas ficando azul, significa que funcionou. Vou abrir o gráfico agora, mostrar nos períodos maiores, né? Ó, tá vindo fechar gap, uma consolidação bem pequena, 5 minutos. Esse algoritmo aí eu vou colar ele na descrição para que vocês possam copiar, colar no editor e fazer do jeito que preferirem. Temos uma tendência boa aqui, já está começando a sinalizar uma região de consolidação nesse ponto. Está começando a pintar médias, já começou a pintar candle branco. Então pode ser que aconteça isso naquela região. Deixa eu apagar essas. Apagar totalmente. Fica ruim para ver. Indicador é coloração. Então vocês veem que é um excelente indicador de tendência, regiões de correção ou região de consolidação, como preferirem chamar. Funciona no Renko também, ao contrário do vídeo anterior que eu acabei de gravar. Você tem aqui um range, você pode, de acordo com a coloração branca, vocês podem sinalizar ele. Então serve bastante coisa. Consolidação, final de tendência, sempre assim, ó. Final de tendência, consolidação, tendência, final de tendência, consolidação, continuação. Mercado sempre assim, só muda o tamanho, né? O tempo. Se vocês conseguirem calibrar com uma média melhor do que a que eu usei aqui, vocês vão ter um gráfico bem sinalizado a ficarem de fora. Mercado lateral, o gap atrapalha um pouco, sempre atrapalha, né? Outra região de consolidação muito bem sinalizada, fim de tendência. Aqui o término da tendência, outra região grande de consolidação. Então vocês podem ver que o negócio fica chique. 15 minutos. Tivemos uma região aqui, fechamento de gap. Se continuar, mas como a gente viu uns 5 minutos, não está querendo, patinar. Vou direto para o diário. Vou colocar no histórico. Para ter uma ideia. Ó, mostrou aqui a consolidação e mostrou um pedacinho aqui, uma correçãozinha ou uma consolidação, mas está muito fechado. Aquela ideia de que as médias se fecham para formar um novo movimento ou para baixo, tanto faz. Mas aqui pode estar começando um caixote, né? Para se organizarem e tomarem tendência. Assim como fez aqui. Deu uma patinada,
Deu uma enganadinha, voltou para dentro do range, subiu, corrigiu, subiu. Você vê uma tendência, uma correçãozinha, outro movimento em uma região de consolidação. Então, bem sinalizado. Vou mostrar o dólar. Um triângulo, uma regiãozinha de consolidação. Ele não sabe para onde quer ir. Mesma coisa aqui para trás. Isso para swing trade é muito bom, né? Porque você consegue pegar um comecinho de movimento e vai embora. Vamos ver ações. Olha a Ambev aí. Consolidou, deu um falso sinal, tá descendo, bem fraquinha. Mesma coisa, movimentos limpos, né? Magalu. Beleza. Lojas Renner patinando. Tá começando a querer pegar força, né? Tá aqui atrás. Passeando aqui dentro. Petro. Petro no diário também não sabe para onde vai. Começando a querer dar uma caída. Aí a mesma coisa. Pode ser um sinal falso aqui, né? A Vale deu uma corrigidinha e tá querendo passear. Eu acho que já é o suficiente para entenderem. Eu vou aí, começando a se formar a consolidação. Eu vou colar o algoritmo aí na descrição. Eu vou colar também ele pronto. O pessoal aí que não sabe mexer ainda, vocês podem mexer à vontade. Não tem problema nenhum. Se errarem e não conseguirem corrigir, vocês copiam novamente
deleta o antigo ou apaga tudo de dentro e cola de novo o indicador para ir pegando o jeito com o editor. Ó, mais uma pernadinha para baixo, hein? Aparentemente o engolfo aqui. Vamos ver. Não é tão forte como parecia. Setenta e 75%. Tá querendo descer. Beleza, pessoal? Algoritmo na descrição. Link para baixar o indicador também. Qualquer dúvida, só mandar aí uma mensagem. Essa semana eu vou estar fora também. Consegui um tempinho aqui para pagar a dívida, mas já estou de saída. Um abraço para todos, espero que ajude não só a aprender a mexer com o editor, mas também é uma coloração muito boa. O pessoal que gosta de tendência, o pessoal que gosta de swing. É cópia do mestre Bo Williams. Vocês sabem que ele não é proprietário dos valores, mas ele quem descobriu, ele quem passou o ensinamento para todos nós. E a gente só tem a agradecer, né? Um abraço a todos e uma ótima semana para vocês.